אנחנו מאמינים בני מאמינים, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו עמים להישואל, ואין לנו עמים להישואל, אוי אלו אלו אלובינו, אלו אלו אלובינו, אבינו שבשמיים, אנחנו מאמינים בני מאמינים. Olá pessoal, essa semana eu vi uma notícia, uma manchete que me deixou chocado. Um amigo meu comentou que ele viu uma notícia num jornal, num site, que dizia o seguinte, que o índice de assassinatos no Rio de Janeiro no mês de março de 2011 foi o menor em 20 anos, somente, entre aspas, morreram 374 pessoas que foram assassinadas. Aqui não só uma pessoa que foi assassinada ocasionalmente, um assassinato que foi planejado. 374 pessoas, o menor número em 20 anos. O índice baixou comparado com março do ano passado em 17%, que morreram 492 pessoas. Ou seja, em média, no estado do Rio de Janeiro, morrem em torno de 6 mil pessoas que são assassinadas. 6 mil pessoas, se a gente for comparar um pouco com o terrorismo que acontece aqui em Israel a gente tem mais ou menos um terço da população do estado do Rio, ou seja, proporcionalmente como se morressem 2 mil pessoas aqui em Israel, que é muito mais do que o índice de qualquer terrorismo de mesmo em alguns anos. Quando a gente olha esse tipo de notícia, a gente está tão acostumado com a criminalidade que tem, com os assassinatos, já faz parte da nossa rotina. E até que quando conseguem diminuir um pouquinho, já vira uma coisa assim muito grande, muito especial. Nós conseguimos diminuir 17%, é uma conquista. Mas vamos pensar, quais são as soluções que uma sociedade busca hoje em dia quando vê um índice de criminalidade grande, quando vê coisas, jovens se aproximando mais das drogas, mais violência nas ruas? Como a gente combate essa síndrome de violência, de assassinatos? Então eu me lembrei de uma história. Tem uma história que tem 2 cidades, que tinha uma ponte que ligava entre essas 2 cidades, e fizeram uma ponte muito especial, muito grande, e que essa ponte ajudava o comércio entre as 2 cidades. Milhares de carros passavam por essa ponte diariamente. Uma vez, de tanto carro que passava lá, e a ponte não foi tão bem planejada, teve um buraco lá no meio da ponte. E os carros que estavam vindo lá começaram a cair por um buraco. Então a prefeitura tinha que tomar uma providência. Vários carros estavam caindo, era uma frequência muito grande de carros que passavam por essa ponte diariamente. Então falaram assim, olha, tem muita gente caindo, morrendo, precisamos tomar uma providência urgente. Então eles resolveram fazer o seguinte, abriram um hospital lá embaixo da ponte para todo mundo que caía. Já tinha um hospital lá por perto, ambulâncias esperando qualquer pessoa que for cair. Pegavam as pessoas que caíam, machucados, os feridos. Já tinha os primeiros socorros, já levavam para o hospital. Já tinha o pessoal do funerário, caso alguém morria, para levar para ser enterrado. Ou seja, fizeram todo um esquema para todo mundo que for cair na ponte ia ter um atendimento imediato e direto. Sim. Quando a gente conta essa história, a gente já percebe aqui o absurdo que tem por trás de tudo que está acontecendo, que a solução é muito mais simples, muito mais fácil e que resolve o problema na raiz. No lugar de você vir, para quem cair já no buraco, construir um hospital e médicos e pronto-socorro lá embaixo, tampa o buraco da ponte, não vai cair ninguém, não precisa nem de hospital, não precisa nem de ambulância, não precisa nem de funeral, não precisa de mais nada. Já está resolvido o problema. Que nem nesse caso, nesse exemplo, a gente vê que é tão fácil, é tão óbvio que a gente tem que tratar o mal pela raiz e consertar a raiz do problema e não os sintomas do que isso pode gerar no futuro. A gente tem que saber que na vida também é assim. Podemos pegar um outro exemplo, que é a educação dos filhos. Antes de eu entrar em mais detalhes, eu vou contar uma outra história para vocês. Tinha uma época que a fronteira entre a Polônia e a Rússia era uma fronteira mais livre, as pessoas passavam e tinha comércio livre entre os 2 lugares, não tinha impostos nem nada disso. Então, para as pessoas era uma coisa muito boa, podia vender mercadoria num lugar que era mais barato, importava por outro sem pagar imposto e vendia por lá e lucrava. Assim os comerciantes estavam felizes da vida. Chegou um dia
que o governo resolveu mudar as leis, fizeram uma fronteira, uma muralha entre os dois países, e ficou uma burocracia gigantesca para passar de um lado para o outro. E tinha toda uma papelada para preencher, mesmo mortos que passavam, alguém que era, por exemplo, da Polônia, que morreu na Rússia, para ser enterrado na Polônia, tinha toda uma burocracia, e o corpo dos mortos estava degenerando, e causava uma situação muito desagradável, que as pessoas viam os parentes assim, não tinha um respeito pelos mortos, que tinha que ser enterrado logo, e toda a burocracia, às vezes demorava até uma semana até resolver toda a papelada. Então fizeram um protesto, reclamaram, falaram não pode ser dessa maneira, os mortos têm que respeitar o Vodametim, o respeito pelos mortos. A manifestação ajudou e realmente eles fizeram uma lei e falaram o seguinte: se tem um caixão, uma pessoa quer enterrar alguém, tem burocracia nenhuma, deixam passar. Comerciante, qualquer outro tipo de coisa, tem que passar pela toda a burocracia, papelada, permissões, etc., impostos. Mas um morto, sem nenhuma burocracia, pode passar direto. Então, essa notícia, muita gente ficou feliz com ela, principalmente os comerciantes. Falaram, agora a gente já tem um método de como a gente passar pela alfândega sem ter que pagar imposto. É muito simples. A gente pega um caixão, finge que tem uma pessoa morta, coloca toda a mercadoria lá dentro e dessa maneira a gente passa sem pagar imposto. Então todos os comerciantes começaram a encomendar caixões, falaram, olha, quero 20 mil caixões. 20 mil? Quantas pessoas morreram? Tantos amigos você tem, família tão grande? Não, toda a minha cidade morreu. 20 mil caixões eu quero. Eu, tá bom, 20 mil. Veio outra pessoa, eu quero 30 mil caixões. E assim foi uma encomenda gigantesca de caixões. O cara lá que fabricava achou que já tinha uma epidemia no país inteiro, estava todo mundo morrendo. E assim começaram a fazer o contrabando da mercadoria. Até que o pessoal da alfândega começou a estranhar. Falou, olha, estranho, essa cidade aqui que fica na fronteira tem 40 mil habitantes e já passaram mais de 50 mil mortos. Não tem cabimento o que está acontecendo aqui. Outra coisa que é estranha, que a cidade lá parece que está tudo uma boa, não parece que mudou nada no cotidiano dela. Terceira coisa que está estranha, o cemitério aqui, o cemitério onde as pessoas são enterradas, não está assim preenchendo, tá que nem estava faz um mês atrás. E o mais estranho de tudo é que as pessoas que vêm com os caixões passar a fronteira para enterrar os seus parentes, ninguém está chorando, nem triste, dá até um alô, oi, tudo bem? Faz um tchauzinho, shalom, e passa. Alguma coisa está estranha. Então falaram o seguinte pro pessoal da alfândega, falaram, uma pessoa que passa do lado do caixão e está chorando, está triste, a gente deixa quieto e deixa passar. Agora, se a pessoa passa, dá um tchauzinho, fala um alô, tudo bem? Mas mostra nenhum sinal de tristeza, não chora, é um sinal que esse cara é um contrabandista, pegam ele e o castigo 20 anos na Sibéria. E vocês sabem que a Sibéria é um lugar assim, muito difícil, era um castigo muito pesado, a temperatura lá chegava até menos 50 graus. Só para você ter uma noção do que é menos 50 graus, o congelador que a gente tem em casa é menos 16, 17 graus. Alguém que queria uma sauna, entrava numa geladeira de tão frio que era lá. Era um castigo muito pesado. 20 anos. Então teve um caso de uma pessoa que foi lá na alfândega e passou, deu um tchauzinho lá pro policial, falou, oi, tudo bem? Eu falei, o que tudo bem? Que nada, vem cá. Abriu o caixão, falou, pediu, abre aqui o caixão. Ele falou, não quero abrir o caixão, tem meu pai aqui que está enterrado, só ver o pai eu vou desmaiar, vou ficar muito triste. Falou, abre aqui o caixão. Eu falei, mas é meu pai, eu não vou conseguir ver ele. Ele falou, abre agora. Ele abriu o caixão, de repente ele viu lá batata, tomates, pepino. Ele falou, olha, teu pai já ficou dessa maneira, depois virou um tomate. Aí, óbvio que ele foi pego, foi preso e falaram, você agora vai ser castigado 20 anos na Sibéria. 20 anos, aí o cara começou a chorar. Aquele policial falou para ele, ai, se você tivesse chorado 5 minutos atrás, durante 1 minuto você chorava, foi 5 minutos atrás, você chorava um pouquinho, você passava a alfândega, você ia poupar 20 anos de choro na Sibéria. 1 minuto que você tinha chorado na hora certa, 20 anos de sofrimento você podia poupar. Daqui a gente vê uma regra seguinte, muitas vezes a gente vê com a educação dos filhos, tem pais, quando o filho é pequeno, meio que o filho tem algum problema a resolver, tem que educar o filho, às vezes para a gente educar tem que ter muito esforço, muita dedicação, tempo para estar com o filho, explicar para ele as coisas, ensinar, muita paciência precisa ter.
Hoje em dia os pais não têm paciência, não têm tempo, a gente vive num mundo muito corrido, com muito estresse. Então a gente vai como se fosse dopando um pouco as crianças. Se está com um problema, vai comprar uma bala, vai comprar um sorvete, vai assistir um filme, vai para o computador. A gente tenta como se fosse se livrar um pouco. Enquanto eles estão quietos, não estão fazendo, não estão atrapalhando, está tudo ótimo. A gente tem que arrumar uma ocupação para eles, o principal é que eles deixam a gente em paz para a gente ter nosso tempo livre. Isso a curto prazo parece que resolveu um problema, mas a longo prazo essa criança vai sair sem educação. Por isso que a gente vê hoje em dia muitos jovens perdidos que chegam em drogas, em violência. Onde começou o problema? Quando eles eram crianças, pequenos, quando a gente não viu nenhum problema. Naquela época os pais não queriam se esforçar, não queriam se dedicar para os filhos. Depois, quando os filhos vão crescer, o pai vai ter o desgosto do filho que foi para o mau caminho, ele vai se arrepender e falar, se eu tivesse me esforçado lá no início do caminho um pouquinho mais, hoje em dia eu teria vários anos de satisfação, de narra, ver meus filhos, que legal, como meu filho cresceu, fez uma família bonita, está no bom caminho. Muitas vezes a gente tem que saber o horário certo de quando investir as coisas. Tem que saber que na vida tem dois caminhos, um caminho comprido, que parece comprido, mas no final ele é curto. E tem um caminho que parece curtinho, um atalho, mas se você entrar nesse caminho vai ter um desvio gigantesco, vai ser um caminho enorme no final. Na vida é assim, tem um caminho que é o mais fácil. É mais fácil você deixar teu filho no computador, na televisão, não dar bola para ele, é mais fácil. Esse caminho é curto, mas vai ser compridão depois. Vai ser uma volta, aí vai ter um filho que vai para o mau caminho, reabilitar ele depois é muito mais difícil. Agora tem um caminho que parece mais comprido, tem que ter esforço, dedicação, paciência, mas no final é um caminho curto, o filho já vai para um caminho, você nem precisa estar em cima dele depois, ele sozinho vai guiar a vida dele numa boa direção. Então a gente tem que saber o seguinte, a Torá nos ensina que na vida a gente tem que procurar não só curar os sintomas do problema, e sim resolver o problema na raiz. Quando a gente vê a questão do crime, por exemplo, hoje em dia na sociedade moderna você tem muitos ladrões, então a gente aumenta em geral o número de policiais, o número de prisão, coloca um castigo mais pesado para os ladrões terem medo, mas aqui não resolve o problema na raiz. A raiz do problema é que tem um problema na educação, na pobreza que tem no país, e várias coisas assim que é muito mais difícil resolver o problema na raiz. Porém, se não resolve o problema na fonte dele, essa síndrome de criminalidade vai continuar cada vez se expandindo mais. Está escrito na Masechet Sanedrin que um tribunal judaico, na época do Beit HaMikdash, que existia ainda o castigo de pena de morte, mas mesmo assim falava o seguinte, um Sanedrin que matava uma pessoa em 70 anos, que era um nível de mínimo, assim, de 70 anos, só um caso de pena de morte. Esse tribunal é chamado de um tribunal sanguinário. Então tem algumas perguntas aqui. Uma pessoa só, a gente está falando aqui de 372 pessoas que são assassinas. Pelo Torá, um assassino na época do Beit HaMikdash, com todo aquele nível espiritual que tinha, um assassino também tinha pena de morte. Então aqui a gente fala de 400 pessoas por mês, 6.000 pessoas por ano. Em 70 anos, façam as contas quando chega quase 500.000 pessoas. Um tribunal que matava uma pessoa em 70 anos é chamado de um tribunal sanguinário. A primeira coisa, sanguinário, uma em 70 anos é muito pouca pessoa, um índice mínimo. Segunda pergunta, por que o tribunal é sanguinário? Chama de sanguinário a sociedade, os ladrões. O tribunal que ele tem as regras, ele foi o juiz, alguém que mereceu uma sentença de pena de morte, ele deu. Por que o tribunal é sanguinário? Qual é a culpa do tribunal? Então a resposta é o seguinte. Hashem, quando nos deu a Torá, o sistema jurídico da Torá, ele diz o seguinte. A função do juiz não é somente executar o castigo, executar as leis. A função do Sanedrin era educar a sociedade. Educar a sociedade para dar uma educação de bondade, de respeito, de honestidade. Se chegou a uma realidade assim que uma pessoa, como pode ser que uma pessoa matou a outra, assassinou uma pessoa? Aqui tem um problema na educação, na raiz. Então, o nível de pureza e de educação e de valores que a Torá exigia do tribunal do Sanedrin para ele expandir isso na sociedade era tão elevado que se acontecer uma coisa de uma pessoa em 70 anos matar uma outra, alguém tem que ter a sentença de morte, isso aqui é uma falha do tribunal, uma falha do Sanedrin. Por isso que o Sanedrin é chamado de sanguinário. Vocês que tinham que educar o povo, a nação, a não chegar a isso. E o nível de moral que a Torá exige da gente é tão grande que uma pessoa em 70 anos já é considerado muito. Uma pessoa? Mesmo que é 70 anos, a gente acha que hoje em dia com a realidade do mundo moderno não é nada.
mas a Torá exige da gente um nível moral tão elevado, tão boas maneiras, valores eternos, valores fortes e valores que são valores para a vida inteira, valores que a pessoa se educa a elas, não somente não matar, não roubar, valor de respeito ao próximo, que a Torá nos ensina. Roubar não é só você ir assaltar um banco. Roubar é você pegar uma caneta de uma pessoa sem a permissão dela e usar. Roubar é você pegar um salgadinho de uma pessoa sem a permissão dela. Mesmo roubar o sono de uma pessoa, no ponto de vista da Torá, também é roubo. Você roubou o sono dela, ela ficou cansada, você acordou, fez barulho, você não teve respeito ao próximo. Então a Torá nos ensina um nível de moral, um nível de ética tão elevado, a tal ponto que uma morte em 70 anos é considerado um bedin sanguinário. Shabbat Shalom para todos vocês.